Amém. Graça e paz da parte de Deus, irmãos. Gostaria de ler com os irmãos Isaías 55, no verso 6. Isaías 55, verso 6. Podem encontrar. Isso, 55, verso 6. Procurai a Yahvé enquanto é possível encontrá-lo, invocai-o enquanto está próximo. Nós estamos reunidos aqui nesta noite para justamente isso, invocarmos o nome do Senhor. Eu gostaria de falar um pouquinho nesta noite sobre o Espírito Santo. Nós iniciamos um estudo sobre o Evangelho de Mateus, segundo o livro de Mateus, lendo detalhadamente cada versículo. Porém, esse estudo está sendo feito pelo pastor Flávio e por conta dessa situação de hoje, ele não vai conseguir estar presente, por isso eu vim substituí-lo. Então, esse estudo de Mateus vai continuar com ele, né? E hoje a gente vai ter essa substituição temporária somente por causa da situação de saúde dele. Peço aos irmãos que continuem orando. Aparentemente ele está com uma pedra nos rins, ele já teve problema de pedra na vesícula e tal, está sentindo muito dor, já tomou 2 ou 3 doses de morfina, se não me engano, e não resolve, não passa, tramol na veia, então ele está internado porque ele está saindo sangue na urina. Então possivelmente ele está expelindo, né, ou uma cirurgia, o que for necessário. Mas estamos aqui para invocar o nome do Senhor e vamos começar. Bom, o Espírito Santo. Quem é? Quem é o Espírito Santo? Primeira coisa que eu gostaria que entendessem é que o Espírito Santo não é uma neblina ou uma energia ou um vento, mas o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa com as suas características, com a sua personalidade e, ao mesmo tempo, Deus, porque ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é chamado de terceiro não por ordem de poder, muito menos por ordem de importância, mas por ordem de manifestação bíblica. Percebam que eu coloquei manifestação bíblica e não aparição, porque são coisas diferentes. Em Gênesis 1:1, alguém pode ler para mim, por favor? Gênesis 1:1. Primeiro versículo da Bíblia. Exatamente. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa palavra Deus, no original grego, ela se refere à palavra Elohim, que pode significar Deus, Deus de Israel. Em algumas traduções, ela pode se referir até mesmo a deuses, no plural. Então, me faz entender que quando está dizendo assim, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra, como no grego está no plural, eu entendo que esse deuses que está sendo dito aí é a própria Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que a ordem de aparição é a mesma, porque eles três aparecem na mesma forma, no mesmo momento. Porém, a questão de manifestação só acontece no decorrer. O primeiro, Deus, né, que criou os céus e a terra. O segundo, Jesus Cristo, por ordem de nascimento, de aparição, de milagres. E o terceiro seria o Espírito Santo, por conta da sua manifestação em Atos 2, por conta da sua manifestação no batismo de Jesus e por aí vai. Terceiro ponto, ele é uma promessa deixada pelo próprio Senhor Jesus Cristo para ser o consolador do homem. A partir daí, começamos a entender um pouquinho sobre quem é o Espírito Santo. Entendendo que ele é uma pessoa, que ele é um ser da Trindade e que ele é o Consolador, eu gostaria de tratar algumas características dele. E eu quero começar tratando sobre a divindade do Espírito Santo, a sua divindade. O Espírito Santo possui alguns atributos
exclusivamente pertencentes à divindade, exclusivos de Deus. São eles: onisciência, o poder de saber todas as coisas. Oni significa todo, ciência, saber, todo saber, saber de todas as coisas. Onipresença, oni continua no mesmo significado, presença, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipotência, todo o poder, e eternidade. Esses atributos são os 4 principais atributos do próprio Deus, e o Espírito Santo contém todos eles. E eu quero mostrar para vocês nesta noite. Onipresença. Um leitor, por favor. Salmos 139, 7. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. Se eu tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Olha só, esses versículos são muito usados para tratar a onipresença do próprio Deus. Porém, nós não podemos esquecer que no versículo 7, a primeira pergunta se refere ao Espírito Santo, porque ele diz: para onde me irei? Para onde fugirei? Para onde me esconderei do Espírito Santo? Ou seja, está deixando claro desses atributos de divindade que eu falei. E o primeiro é a onipresença, tá? Onisciência, um outro leitor, por favor. 1 Coríntios 2, 10. Isso. Porém, revelou a nós, por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas das vidas. Pois quem conhece os pensamentos do homem, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito. Exatamente. Ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Mais uma vez, relatando aí um dos atributos do Espírito Santo, neste momento, a onisciência. Onipotência, mais um leitor, por favor. O anjo respondeu: o Espírito Santo se virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Outra característica do Espírito Santo sobre quem ele é o poder de Deus. Você não consegue associar o poder de Deus sem associar o Espírito Santo. É por meio dele que acontece todas as coisas. Então, ele é determinantemente o poder de Deus. E aqui, né, fala sobre isso. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo, junto com ele, tá? Atos 10, 32. Acerca de Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com o poder, a qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha só, mais uma vez, o Espírito Santo sendo tratado com poder. Porém, alguém pode me dizer assim, mas esse I aqui, é sinal de adição, então não é a mesma coisa, é o Espírito Santo e poder. Então vamos ler Lucas 4,14. Pode ler alguém, por favor. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Pelo poder. Não está mais em forma de adição, é o poder do Espírito Santo. Vamos contextualizar. O ponto que eu quero chegar está se aproximando. Lucas 4,14 está falando sobre o quê? Qual que é o contexto deste texto? Está falando sobre quando Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto e saiu de lá. Quando nos evangelhos, seja em Mateus, João, Lucas, vai se referir a essa passagem, ele vai dizer assim, que Jesus foi ao deserto conduzido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo o levou, o conduziu. Em Lucas 14 está falando sobre quando ele saiu desses 40 dias do deserto, quando ele saiu dos momentos de tentação. E ele vai dizer assim, então ele saiu pelo poder do Espírito Santo. Percebam o seguinte, Jesus, obviamente, é cheio do Espírito Santo.
Correto? E quando ele vai, ele está cheio do Espírito Santo, porque ele foi conduzido por ele. Como alguém que não está cheio do Espírito Santo pode ser conduzido por ele? Então, nitidamente, ele está cheio do Espírito Santo. Porém, quando ele sai de lá, ele sai no poder do Espírito Santo. Ou seja, há um revestimento. Há uma coisa diferente entre estar cheio do Espírito Santo e estar revestido do Espírito Santo. São coisas diferentes que eu quero tratar mais para frente. Romanos 15, 19. Pelo poder dos sinais e prodígios no poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e pelos arredores até o Ilírico, tendo pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Mais uma vez, o poder do Espírito Santo sendo destacado. Outra coisa importante que nós podemos falar sobre a sua divindade é até mesmo os próprios nomes pelos quais eles são chamados. Porque o Espírito Santo ele é chamado de Espírito Santo, ele é chamado de Espírito de Deus, ele é chamado de Espírito de Jesus Cristo, ele é chamado de Espírito Eterno, que veremos mais para frente, que são todos sinais e provas da divindade do Espírito Santo. Então nós chegamos num ponto que nós não podemos mais questionar. Isso não é mais passivo de discussão. O Espírito Santo é um ser divino, é Deus, e encerrou essa parte, né? Ainda tratando sobre a sua divindade, eternidade. Hebreus 9, 14. Algum leitor, por favor. Se isso é assim, imaginem então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito Eterno, ele se ofereceu a si mesmo a Deus, como sacrifício sem defeito. E o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas, assim podemos servir ao Deus. Certinho. Então lá, mais uma vez, Espírito Eterno, provando então a eternidade do Espírito Santo. Sendo assim, nós conseguimos entender que o Espírito Santo ele tem os 4 principais atributos que é preciso ser para que de fato seja um ser divino. Porque um ser divino tem que ser onisciente, onipotente, onipresente e eterno. A eternidade, quando se fala da eternidade por ser humano, nós pensamos em algo que não tem fim. Mas a eternidade para Deus, de fato, não tem fim, porém não tem nem mesmo início. Não tem início, não tem meio, não tem fim. Essa é a eternidade de Deus. Essa é a eternidade do Espírito Santo. Principais símbolos do Espírito Santo. A pomba branca representa paz e pureza. Um exemplo muito interessante que se pode falar da pomba branca é o seguinte. A gente se questiona, eu pelo menos já questionei, por que o Espírito Santo seria caracterizado ou simbolizado por uma pomba branca? Porque aparentemente é uma ave muito pequena, é uma ave muito comum, é uma ave muito pacata, por assim dizer. Por que não uma águia, uma ave assim mais forte, mais violenta, alguma coisa do tipo? E aí eu vi esses dias um estudo de um rapaz comentando que a pomba, ela é a única ave entre todas as aves do mundo que não consegue digerir alimentos estragados. A águia, ela consegue comer uma carniça, o urubu come uma carniça, o seu estômago digere isso naturalmente, normalmente, porque ele foi preparado para isso. De todas as aves no mundo, a pomba é o único animal que não pode ingerir nada podre, estragado, nada semelhante. Somente coisas limpas, puras. Tá? E vocês acham isso coincidência? Porque eu não acho. Né? Alguém pode ler, por favor, Mateus 3,16. Isso. Pode ler, Miriam. Deixa ela ler depois. Batizado, que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Né, a apresentação ou característica ou símbolo do Espírito Santo em forma de pomba no próprio do batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo exemplo que eu coloquei é o fogo, porque ele consome tudo que toca. Alguém pode ler Mateus 3:11?
Pertinho, mas um pouquinho antes. 3:11, isso, pode ler. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após a mim é mais poderoso que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo e com fogo, né? Exemplos aí dos símbolos que eu coloquei, eu só coloquei 3 principais para não me deter naquilo que eu não quero, né? Para a gente focar no assunto principal, que seria habitação e batismo do Espírito Santo, tá? Vamos lá. O terceiro ponto é o azeite, que representa a própria unção do Espírito Santo. Alguém pode ler em Zacarias 4:2? O azeite, ele é muito usado antigamente na época de sacrifício ou de altares, porque ele permitia que o fogo queimasse melhor, era como se fosse, de fato, uma unção naquilo. Por isso que o Espírito Santo é simbolizado por esse azeite, ou óleo, depende aí da tradução. Pode ler. Zacarias 4:2. O capítulo é 4. Pode. E me perguntou, respondi, óleo e eis castiçal, todo de ouro e vaso de azeite, em cima, com 7 lâmpadas e 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. Olha só, eu já até falei um pouco sobre isso aqui, sobre o candelabro, que é o castiçal que a Miriam leu, depende aí da versão. O candelabro de ouro, ele por si já é uma representação do Espírito Santo dentro do templo, dentro do altar, dentro de todas essas coisas, né? Principalmente na época de Moisés e tal. E nessa passagem de Zacarias, na visão dele, ele vê o candelabro e em cima bacias com azeite. Nós podemos ver essa representação do Espírito Santo na parábola das 10 virgens em Mateus, né? Vamos lá. Conhecendo agora quem é o Espírito Santo, conhecendo alguns atributos da sua divindade, provando a sua divindade, quero falar um pouquinho a ação do Espírito Santo. Eu gostaria que vocês entendessem que a habitação, ou ser cheio do Espírito Santo, é diferente de ser revestido no poder do Espírito Santo, é diferente de batismo com o Espírito Santo, né? E por que é importante entender isso? Se nós não entendemos a diferença de uma coisa à outra, como nós buscaremos de fato um revestimento ou um batismo se pensarmos por um acaso, por uma circunstância, que é a mesma coisa, né? Habitação do Espírito Santo, popularmente conhecido como cheio do Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo. Quero falar sobre essas duas ações. Os adolescentes aí já devem saber isso de cor e salteado. Eu posso perguntar para todo mundo que eles vão me responder direitinho. Mas vamos lá. Habitação. O que é a habitação do Espírito Santo? Pode ler alguém, por favor? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Tá, o primeiro ponto que nós precisamos entender. Então é possível que o Espírito Santo de Deus habite em nós. Correto? É isso que está escrito. O Espírito Santo habita em vós. Vocês não entendem que são o templo do Espírito Santo? Mais um leitor. Efésios 2:22. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Então vamos lá. Como o meu pai tem costume de dizer, sozinho ninguém é igreja. A igreja é um conjunto de pessoas que são o templo do Espírito Santo, se reunindo e assim se tornando casa de Deus. Mais uma vez, nós vemos a habitação do Espírito Santo no meio das pessoas. Porque, olha, vocês estão unidos em Cristo e estão construindo juntos uns com os outros para se tornarem casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Mais uma vez, a prova de que o Espírito Santo é o poder de Deus. Porque ele vive no meio de nós por meio do seu Espírito. Né? Vamos lá. Quando estou cheio do Espírito Santo? Qual é o momento
em que você diz assim, hoje eu estou cheio do Espírito Santo? Quando começa, de fato, a habitação do Espírito Santo? Alguém arrisca a responder? Se ninguém respondeu, Samuel responde, porque certamente ele vai saber. Não é possível, Samuel. A Giovana chegou agora, não vou dar migué, tá? Me fala aí, quando sou cheio do Espírito Santo? Quando acontece a primeira habitação do Espírito Santo? Quando eu aceito Jesus. Graças a Deus, tem uma crente. Tem uma crente aqui no meio. Esses meninos estão tudo envergonhados, porque fizeram estudo. Ainda bem que tem que fazer de novo mesmo. Mais ou menos, que esse está um pouco diferente, mas tudo bem. Pode ler então, irmã, por favor, Efésios 1, do versículo 13 até o versículo 14, por favor. Vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, crerem nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Exatamente. Então ele diz assim, olha, quando vocês ouvirem a palavra do evangelho, quando tendo nele crido, quando crerem nele, receberão o Espírito da promessa. Então esse é o primeiro momento em que o de fato se torna cristão. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo tem o Espírito dele e aquele que não está nele não tem o Espírito. Então se você recebeu o Espírito, você se torna neste momento cristão ou aceita a Jesus, como bem foi dito. Tá? Então Efésios nos dá a entender exatamente que essa habitação do Espírito Santo, esse ser cheio do Espírito Santo, vem imediatamente após a sua conversão. É uma coisa instantânea. Olha, quando vocês ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e nele crerem, foram selados em Cristo com o Espírito Santo. Eles falam, olha, quando vocês ouviram, foi nesse momento que vocês receberam o Espírito Santo. Está aí a primeira habitação do Espírito Santo. Podem ler outro versículo, por favor, capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Exatamente, o versículo que eu citei, vocês receberam o Espírito Santo. Sim, de fato receberam. Se não receberam, eu sinto informar. Vocês não são dele, vocês não estão nele. Né? É isso que está sendo dito aqui. Então, o que de fato é a habitação do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo? É a conversão. Né? Eu acho que não tem muitas palavras. Vamos lá. Qual que é a diferença entre a habitação e o revestimento? Entre a habitação e o batismo, por exemplo, do Espírito Santo. Habitação e batismo são coisas muito diferentes. E a própria Escritura faz distinção entre elas. Um leitor, por favor, em João 15, 26 e 27. Mas eu enviarei a vocês um encorajador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. Vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo. Olha só, essa é uma promessa dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Eu enviarei a vocês o encorajador, o consolador, né? No original grego, esse consolador, ele pode ser advogado. No sentido de advogado é o seguinte, ele foi enviado para estar ao seu lado, para pelejar com você, para lutar as suas guerras, para te defender. Essa é a tradução do original grego de encorajador, de consolador, e aí cada versão tem muitas questões. Mas nesse momento, Jesus está fazendo uma promessa. Ele diz assim, olha, eu vou enviar o Consolador. Você já fica achando assim, se o Espírito Santo a gente recebe no momento da conversão, no momento que estamos com Cristo, por que ele está prometendo isso aos discípulos? Os discípulos já não conheciam ele? Então, eles já deveriam estar cheios do Espírito Santo. Já me gera uma incógnita. Em João 20, 22 diz assim, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Lendo esse versículo, você entende que a palavra de João 15, 26 foi cumprida? Você recebeu o Espírito Santo.
Aí eu falei, aparentemente recebeu o Espírito Santo. E é interessante quando ele diz assim, assoprou, porque no original grego, o Espírito Santo, em algumas versões, é traduzida como sopro. Então já acho muito interessante essa questão. Assoprou o Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo. Só que, quando continuamos em Lucas, ele está se referindo ao mesmo contexto, à mesma passagem. Ele diz assim, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Pergunto, se em João 15 o Senhor prometeu, em João 20, aparentemente, foi cumprida a promessa de receber o Espírito Santo, do que Jesus está falando em Lucas 24? Exatamente, alguma coisa tem que ser diferenciada. Então, quando ele diz assim, recebeis o meu Espírito, ele está falando de uma conversão, de uma habitação. Já em Lucas 24, ele está falando assim, de revestidos do poder. É diferente da habitação, né? A gente viu sobre isso. Essa distinção se faz também quando Filipe foi até a Samaria para pregar o evangelho. Porque olha só o que acontece. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Recebereis o quê? O poder. Mais uma vez falando de um revestimento, de um batismo mesmo. Porque eu creio que em todas essas passagens ele está se referindo ao que o meio pentecostal chama-se hoje de batismo do Espírito Santo. Em outras versões, e na maioria delas, na verdade, elas são traduzidas como revestimento. Em poucas passagens veremos ali a palavra batismo especificamente, mas está se referindo a um revestimento de poder. Em Atos 2:12 é o que acontece que eu falei de Filipe. No entanto, quando Filipe lhe pregou as boas novas no reino de Deus e no nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homem quanto mulheres. Perceba aqui, esse batismo que Filipe está se referindo, que no caso Filipe fez, é o batismo de fato nas águas. Não é o batismo de revestimento de poder. Nós vamos ver a prova disso mais para frente. Ele está se referindo que as pessoas de fato creram em Deus, as pessoas de fato receberam o evangelho de Deus, as pessoas de fato foram habitadas pelo Espírito Santo e foram batizadas em águas, mais um sinal de conversão, né? Porque o cristão genuíno, ele tem um batismo, salvo por alguma situação. Um leitor, por favor, em Atos 8:14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Pode continuar todos. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Está vendo a diferença? Claramente o povo de Samaria recebeu a palavra de Deus. Ele está deixando claro que aquelas pessoas de fato se converteram. Mas ele diz, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre elas. Então existe uma clara distinção entre habitação e revestimento. Não pode ser a mesma coisa. Se fosse, porque haveria tantos versículos de distinção, né? E neste momento, Pedro e João impõem as mãos sobre eles e eles começam a receber o revestimento, o batismo do Espírito Santo. A pergunta que não quer calar: como ser cheio do Espírito Santo? Alguém responde. Mais alguém? Se o momento que você é cheio do Espírito Santo é o momento da conversão, como você é cheio do Espírito Santo? Se convertendo. Primeira, né? Mas assim, tudo isso. Mas a resposta que eu queria, ninguém falou. Vamos lá. Pode alguém ler, por favor? Falando entre vós em salmos e hinos, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por
Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele logo em seguida já faz a resposta de como encher-se do Espírito Santo. Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando do vosso coração. Mas a boca fala do que está cheio o coração. Se o seu coração tiver de fato cheio do Espírito Santo, se o Espírito Santo de fato habita em você, é esse tipo de coisa aqui, ó, que tem que sair da sua boca. Nós precisamos pensar muito sobre em que tipo de roda nós andamos, que tipo de conversa nós temos. Porque assim nos tornamos cheios do Espírito Santo. Parece que nós temos a sensação de que depois de uma conversão, o Espírito Santo estará sobre nós eternamente. Não é assim que funciona. Porque no livro de Salmos vai dizer que o Espírito do Senhor não estava mais em Saul. Não estava mais. Havia se retirado. Então aquele que um dia foi cheio do Espírito Santo, hoje não é mais. Ele vai dizer que o Espírito do Senhor havia se retirado de Sansão. Mais uma prova de que o Espírito do Senhor não é eterno sobre você, não. Depende. Claro que a graça do Senhor não depende de nós. Mas sois templo de habitação do Espírito Santo. Então cuide do seu templo. Cuide do que sai do teu templo. Do que você fala, do que você prega, do seu testemunho. A fala, o comportamento também é fala. Porque existem coisas que não precisa nem falar. A minha mãe fala comigo que eu não preciso nem falar, que ela sabe as coisas. Tem coisa errada, eu não falei nada, mas eu te conheço. É isso que ela fala comigo, eu te conheço. Pergunta aí para as mães, para os pais, se não conhece quando tem alguma coisa errada, a partir do comportamento, do jeito, não precisa dar uma palavra. E isso cabe a nós, de como pregaremos o evangelho dessa maneira, por meio do nosso comportamento. Se de fato somos cheios do Espírito Santo, é isso que a nossa língua deve demonstrar. É isso que o nosso comportamento vai demonstrar. Pode falar, Laura. Do capítulo 19, o restante eu entendi. Essa parte fala, falando entre vós em salmos. Será que é assim, tendo a palavra de Deus dentro de nós, citando ela? Falando, sim, salmos, eu creio, eu penso nessa linha também, de falar em salmos colocando a Bíblia, né? Porque depois ele ainda fala de hinos, de cântico, salmodiando o Senhor. E o livro de Salmos, ele é um livro de direção. Existem muitas coisas. Quando você está aflito, salmo. Quando você está contente, salmo. Em todo momento existe um salmo ali que fala de seus sentimentos, de como se guiar baseado nesses sentimentos. Ou melhor, baseado no Espírito Santo, converter nesses sentimentos, né? Melhor dizendo. E o Espírito Santo em todo momento te conduzindo através dos salmos. Então, quando ele fala conversar em salmos, eu penso que ele está dizendo, conversa sobre a Bíblia, conversa sobre como se encher de fato do Espírito Santo, porque a Bíblia é recheada de coisas como essa, né? Sinais que estou cheio do Espírito Santo. Alguém quer falar algum sinal? Fala, não, eu sei que essa pessoa está cheia do Espírito Santo a partir disso. Como? Josiane já foi assim, direto, ó. Gálatas 5:22. Os frutos do Espírito. Pode ler alguém, por favor. Mas o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, olha só, vocês acham, ainda no assunto de comportamento e de fala, que uma pessoa descontrolada é uma pessoa de fato cristã? Porque em tudo que ele está dizendo aqui, o fruto do Espírito, caridade, alegria, fé, mansidão, que ali tem algumas versões, mas é tudo no mesmo contexto. Então significa que o seu comportamento não somente revela quem você é, mas revela quem você é em Cristo. Existem pessoas, alguns vão achar estranho, tem gente que você olha e fala, isso daí não está me cheirando bem. Tem gente que você olha e sabe, isso daí não é o que dizer. Tem coisa errada. E isto é o quê? O Espírito Santo.
Mas assim como você também, nossa, aquela pessoa ali é tão, nossa, parece que tem algo diferente, tem um brilho, tem o quê? A mesma coisa. Também o Espírito Santo, só que em dois casos. Um é a falta dele e o outro é a presença dele. Né? Então, o nosso comportamento diz exatamente sobre o nosso conhecimento do Espírito Santo, sobre a nossa intimidade com o Espírito Santo, sobre a nossa convivência com o Espírito Santo. Qual a diferença de estar cheio, de o Espírito Santo habitar em você e ser batizado? Alguém me responde? Batizar é transbordar do Espírito e habitação é cheio. Exatamente. É porque o exemplo que eu dei para eles, hoje eu não fiz isso não porque fica muito teatral, mas é que nem um copo. Se um copo está cheio d'água, vamos pôr água porque é mais neutro, né? Cheio d'água, está cheio do Espírito Santo. Agora o batismo e o revestimento, o copo não consegue suportar. Não controla. É como se a água transbordasse daquele copo. E aquele momento é o batismo com o Espírito Santo, é o revestimento, é uma água que transborda, uma água que jorra sem fim. O copo você não consegue suportar. Quem já teve a experiência de sentir tanta presença do Espírito Santo que não conseguir nem ficar em pé? É nesse sentido. É uma coisa que você não consegue controlar. Claro que você que dá liberdade, porque você tem o livre-arbítrio, né? Mas é uma coisa que quando você dá lugar, não é mais você, mas Cristo em você. E isso é o transbordar do Espírito Santo. Isso é a manifestação, o revestimento e batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Já falei que o batismo com o Espírito Santo é um transbordar, é um revestimento, mas eu queria uma coisa mais técnica. O que é o batismo com o Espírito Santo? Quer falar, Giovana? Você sabe. Ou deveria saber. O seu, Emanuel, Samuel. Não, isso eu acabei de falar, eu queria uma coisa mais... Tá. É uma experiência. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência sobrenatural única em que o batizado sente uma ação divina em seu corpo físico, marcante e inexplicável aos olhos humanos. Uma coisa que você fala assim, nossa, eu tive um sentimento, eu não consigo te dizer. Eu senti uma coisa que eu não consigo expressar. Eu vivenciei uma coisa que nunca mais eu vou esquecer. Marcou a minha vida. É um marco, por isso que dizem por aí, que é de fato uma realidade, que quem for batizado sabe. Porque não tem como esquecer, é um marco, é uma coisa assim, realmente sobrenatural, algo que não poderia acontecer naturalmente. Não existe nada, nenhum sentimento, nenhuma razão de ser que te levaria a sentir tal coisa, tamanha ao batismo com o Espírito Santo, e é de fato um revestimento de poder. Como ser batizado no Espírito Santo? Não, falando é para ser cheio do Espírito Santo. Batismo de outra coisa. É isso que eu estou tentando mostrar, a diferença de um e outro. Exatamente, Samuel está certo. Lucas 11:13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Simples, né? Parece tão simples? Parece. Porque perceba que nos versículos que nós lemos, o batismo com o Espírito Santo ele está sendo oferecido a quem? A quem foi oferecido o batismo? Teve duas situações que a gente leu que foi oferecido a um grupo de pessoas específicas. A quem foram? Aqueles que aceitaram Jesus. Então, nitidamente, o batismo com o Espírito Santo só vem para aquele que já está cheio do Espírito Santo. Ele só transborda quando já está cheio. Se tiver vazio, ele não transborda. Só está cheio e já aceitou. Exatamente. Exatamente. É um caminho, né? Bem a natureza. Tá. É uma pergunta comum, a maioria creio que já sabe a resposta. Teve um versículo que já respondeu isso, para quem prestou atenção já vai entender. Mas é uma pergunta muito comum que as pessoas fazem, que é se é preciso ser batizados em águas para ser batizado no Espírito Santo. É isso. Exatamente. Não coloquei porque
Já me fizeram muito essa pergunta, para mim parecia tão óbvio, né? Mas não. Mas eu coloquei alguns versículos aqui que provam que não. Atos dos Apóstolos 10, do 44 ao 48. Algum leitor, por favor? Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. A seguir, Pedro disse: os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficassem com eles alguns dias. Então, olha só, houve um certo atrito ali. Como pode um gentio receber o Espírito Santo? Como pode, se nem batizados no nome de Jesus Cristo, nem batizados em água são? E aí eles dizem, não, eles receberam o mesmo Espírito Santo do que nós. Então, ali provando que eles foram batizados no Espírito Santo antes de serem batizados na água, que foi o meu caso. Eu fui batizado na água com 16 anos, mas fui batizado com o Espírito Santo com 12. Então, assim, houve um período longo de tempo, até porque meu pai não permitiria eu batizar antes, eu nem ousaria pedir. Aham. Estava até Diamantina. Estava de joelho orando, comecei a chorar. Não convertido. Aí, de repente, de olho fechado, abriu um telão. Assim, eu estou te vendo aí. Certo. Aí eu falei para o irmão, estou vendo fulano, irmã da missões, da missões que ela congregava. Eles vão morar com ela, não convertido, não entendia muito, né? Antes de eu ser batizado nas águas, eu batizei nas águas em setembro de 1994. Eu citei em maio, eu tive essa visão antes do Espírito Santo. Só que eu não entendia muito. Aí eu quero ter um rapaz com mais experiência. Eu estou vendo irmã fulano, o que está acontecendo? Vamos orar por ela. Aí nós chegamos aqui em São João da Vez, aí fomos na casa dela. Disse, olha, tal dia você está morando com a gente na balsa, e ele teve uma visão sua. Aí disse, não é porque o meu nenenzinho enrolou no embigo, que rola no embigo, eu estava grávida, Cordão. E foi para o hospital, eu estava lá vendo a visão, eu não sabia o que estava acontecendo com ela. Orando que Deus enrolou no embigo dela. O médico falou, não sei como desenrolou, o menino morreu no ventre dela. Tem uma vizinha aqui. Mas então, cada situação, tem gente que é batizado primeiro nas águas, depois no Espírito Santo, né? No nosso caso foi isso, no caso da minha mãe também, ela foi batizada no Espírito Santo antes de ser batizada nas águas, né? Outros não. Isso daí depende muito, assim, do tipo de experiência que Deus quer. Eu fui fechar, estava vendo as pessoas, estava no telão do cinema. Aí eu comecei, irmão, estou vendo fulano. O senhor entendeu que nesse momento o senhor foi batizado? Não, eu pedi que eu tive visão. Tá, sim, entendi. Eu tive visão, eu estou te vendo assim. Aham. Eu não sei, eu tenho pecado. E como é que pode? Só se fosse pelo poder de Deus para ter visão assim. De fato é a visão, porque o enxergar que você vê de fora para fora, de dentro para fora. Agora o que você vê de fora para dentro, de olho fechado, é de fato uma visão, uma experiência com Deus. E como que o senhor ia saber que aquela pessoa, naquele momento em específico? Exatamente, são experiências, né, de Deus. Mais alguns versículos aqui, por favor, numa situação oposta do que acabamos de ler. Atos 8, do 15 ao 17. Alguém pode ler, por favor? Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quem está aqui, né, Pedro e João, nós lemos essa passagem agorinha mesmo falando sobre as pessoas de Samaria que receberam o Espírito Santo, e nesse caso foi justamente o contrário. Eles foram batizados primeiro em águas para depois serem batizados no Espírito Santo. Atos 19, 5 e 6, um leitor, por favor. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Falavam dessas línguas. Então, nesse momento, uma experiência que eu considero, assim, fantástica, né? Porque acho que seria um momento muito emocionante, porque eles foram batizados em águas e no Espírito Santo no mesmo momento.
Instantaneamente. Pode ler, olha. Eles ouviram, foram batizados em nome de Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falava diversas línguas e profetizava. Então, no momento que estavam sendo batizados em águas, também foram batizados no Espírito Santo. Provando que existem pessoas que falam, né, que a experiência do revestimento, do poder do Espírito Santo, é o batismo nas águas. A prova disso é que prova que não é isso, são esses versículos que acabamos de ler, que são experiências completamente distintas, experiências completamente necessárias, né? Nós acreditamos, nós entendemos que um cristão genuíno precisa de fato passar pelo batismo em águas, se libertando dos pecados, da vida que deixou para trás, é um símbolo, né, para outras pessoas. E também o batismo com o Espírito Santo, nós acreditamos também ser uma experiência que todo cristão precisa passar. Eu acredito que o batismo com o Espírito Santo é necessário na vida do cristão. E aqui ele fala que eles falavam em línguas e profetizavam. Nem todo o escândalo, mas é verdade. Procurem saber. Nem todo cristão batizado no Espírito Santo fala em línguas estranhas. Só fala em língua estranha quem foi batizado com o Espírito Santo. Mas nem todo batizado fala em língua. Existem 9 dons do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre eles. E cada um tem o seu ou os seus. Porque é possível ter mais de um, tá? Sinais que fui batizado no Espírito Santo. Aí nós falamos lá dos sinais que estou cheio do Espírito Santo, que são os frutos do Espírito lá de Gálatas, né? Mas agora eu quero falar sobre os sinais de batismo. Por quê? Quero abrir um parêntese aqui. Há quem diga assim, quem foi batizado sabe. Não tem dúvida, o Espírito convence. Eu mesmo falei isso agora mesmo, falei que é marcante. Pois é verdade. O Espírito Santo convence. Em algum momento você vai entender se de fato foi ou não. Porém, por ignorância, no sentido de conhecimento mesmo, de entender o que é a ação do Espírito Santo, tem gente que se confunde. Porque é uma experiência muito marcante. E experiências com Deus nós temos inúmeras. Não somente o batismo, que nem o irmão falou, ele teve uma visão. Isso não é uma experiência marcante na vida de um cristão? Só que, nesse caso, visão, nesse momento do que o Espírito está falando, não é um dos 9 dons do Espírito Santo. Não é. Então, isso não é um sinal de que ele foi batizado. Porém, houve ali uma experiência marcante. Só que, por falar, não, eu não sei, porque eu tive uma experiência tão forte que eu entendi que foi. Aí gera a dúvida se de fato foi ou não. Entender onde pode haver uma brecha de saber se de fato foi ou não. É nessa circunstância. Mas isso é muito peculiar, é muito assim, de cada um mesmo. Por quê? De forma genérica, via de regra, a pessoa que foi batizada sabe. Via de regra, sabe. O próprio Espírito convence. É um dos sinais do batismo do Espírito Santo, é de que o próprio Espírito convence. Então, é um dos sinais, tá? Línguas estranhas. Eu coloquei línguas estranhas porque eu tenho a sensação, na maioria das pessoas que eu já conversei sobre isso, é que necessariamente tem que falar em língua estranha. Foi batizado agora, não falou em língua? Não, então não foi não. Então é isso que o mundo pentecostal, o mundo gospel, chama de ser batizado. Falou em língua, então realmente, de fato é. Porém, é o que eu falei mais cedo. Nem todo batizado fala em língua. Assim como nem todo batizado profetiza. Assim como nem todo batizado tem dom de curar. Então eu coloquei aqui que, de fato, é um sinal de batismo. Porque quem foi batizado, quem não foi batizado, não fala em língua. Tá? Então eu coloquei, mas eu quero que isso fique claro de que não é necessário uma regra. Não é uma regra. Tá? A não ser que foi igual um apóstolo Paulo da vida que tinha os 9 dons do Espírito Santo. Não é para qualquer um, né? Então você... No Cala a Boca? Foi.
Foi no meu batismo em águas, né? Eu já havia sido batizado com o Espírito Santo, mas sim, naquele momento, eu senti uma coisa tão diferente, que eu morro de medo, não é morro de medo, mas eu odeio água gelada, odeio com todas as forças. Eu demoro, assim, um século para entrar na piscina. Se for nadar, qualquer coisa, eu demoro um século. No batismo, ela na Cachoeira do Calabouco, não tinha jeito de estar quente. Não tinha jeito, ainda era em junho. Não tinha jeito. Nossa, eu já estava pensando o que eu ia fazer, a descrente, né? Quando eu entrei, eu não senti nada. Não senti nem a água. Eu não senti nada. Fui batizado, saí. Não, aí passou um pouquinho. Eu não sei, eu tinha alguma criança que queria entrar na água. Falei, já tô molhada? Quando eu entrei com a criança, gente do céu, parecia que eu não ia conseguir ficar lá dentro, de tão gelada que estava. Mas no momento do batismo, eu não senti nada. Da água, eu não senti nada. Senti outras coisas. Da água, eu não senti nada. Entendeu? É outra situação. Porque eu tive uma experiência ali no batismo em águas, que mesmo havendo sido batizada no Espírito Santo antes, eu ainda não tinha vivenciado. Então, como que eu ia saber se já tinha sido ou não? Eu soube, sinceramente, no momento que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu soube porque eu falei língua. Entendeu? Eu soube naquele momento por causa disso. E isso lá em 2017, num retiro e tal. Segundo ponto, movimentos involuntários do corpo. Como assim movimentos involuntários? O famoso reteté. Que em alguns lugares é banalizado, é meio difícil falar desse assunto porque as pessoas acham graça, mas é uma coisa séria, é uma coisa real e é a presença do Espírito Santo. Acredito? Eu acredito que se demônio pode entrar em criança, por que o Espírito Santo não pode? Né? Então, assim, com certeza há crianças que vivem essa situação, porque é um quebrantamento que nenhum adulto tem, né? Um coração que nenhum adulto tem. Tanto que o próprio Jesus fala que o reino de Deus pertence às crianças. Outro movimento involuntário não é necessariamente sair girando ou girando no manto, como se diz. Mas não, Samuel. Não é só assim, não. Receba, não é só assim, não. Tá? Pode haver, por exemplo, um choro incontrolável. Você chora. Né? É uma situação. Você pode perder cair no chão. A pessoa não consegue segurar as pernas. É uma situação que também é um dos sinais. Eu coloquei sinais, né? Confirmação, não. Que aí confirmação quem vai te trazer é o Espírito Santo. É o seu conhecimento sobre o assunto. Tá? É um dos motivos importantes de nós entendermos o que é o revestimento do Espírito Santo para a gente saber onde que a gente está, em que ponto a gente está, o que a gente precisa fazer. Terceiro ponto, pulou um, mas vai voltar. Emoção forte, fora do normal. É o que eu falei. Esse batismo, esse revestimento, ele gera um sentimento em você que nada da sua razão pode gerar igual. Não existe um sentimento que pode gerar. Não existe dor, não existe alegria, não existe ansiedade, não existe medo, não existe emoção nenhuma que se compare a essa emoção deste momento. Eu estou usando emoção por falta de palavra, porque é uma coisa mais voltada. Emoção dá a sensação de que é uma coisa carnal. O poder de Deus é melhor do que qualquer sensação do mundo. Exatamente. Deus também sempre a mesma coisa. Exatamente. O choro incontrolável que eu coloquei, eu não sei porque que pulou assim ao contrário, mas junto com os movimentos involuntários do corpo por isso, porque é um choro incontrolável, né? Quebrantamento. Esse é o ponto crucial. Porque todos eles são de fato sinais. É o seguinte, eu fui batizado no Espírito Santo. Mas o seu coração, o que naquele momento aconteceu com o seu coração? Você chorou, você rodou, até em língua você falou. Mas e o seu coração? Porque um coração quebrantado tem um poder muito maior do que nós pensamos ter. E neste momento que nós permitimos a entrada do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo e o revestimento do Espírito Santo, você necessariamente tem que ser uma pessoa quebrantada. Meu coração ainda está duro. Sinto muito, você não recebeu, não foi o Espírito Santo, não. Foi um outro Espírito aí. Você está emocionado. Exatamente, você está emocionado, porque coração duro, né? Recebimento de dons, necessariamente alguém batizado recebe um dom. 1, 2, 3, 9.
Esse é... Sim. Então, isso aí é um claro sinal do batismo do Espírito Santo na sua vida, né? E assim, um dom extraordinário, um dom maravilhoso, porque tipo assim, nos dias de hoje, o que a gente vê, não é todo mundo que você vê. Acho que a gente tem o costume de falar que todo mundo fala em língua, coisa que não é verdade, mas a gente pensa como se o falar em línguas fosse banal. Vocês já perceberam isso? Ah, não, tô falando em língua. Parece que ele caiu no conceito. Gente, vocês têm noção do que é falar em língua? É como se você estivesse falando a língua de Deus. Uma língua que nunca foi estudada, uma língua que nunca foi entendida, que nunca foi compreendida. Mas então, pode falar, Samuel, você tinha levantado a mão. Não necessariamente. Porque igual o irmão Luz falou, dom de cura. Ele está sendo batizado ali agora. Naquele momento ele está tendo a experiência dele. Não é que necessariamente esse dom vai se manifestar naquele momento, porque a gente depende esse dom especificamente. Depende de quem está presente, de quem precisa receber. Então, e outra, você pode receber um dom hoje e outro amanhã. Entendeu? Você também vai ao longo do tempo. E outra coisa mais interessante ainda, os dons são aprimorados. Vocês já viram isso? Os dons do Espírito Santo são aprimorados. Como assim? Vou dar o exemplo da língua estranha. Exatamente. Vocês sabem que existe mais de uma língua estranha? Quantas que tem? Não sei, é estranho. Não foi estudada ainda. Mas eu conheço pessoas que eu acredito de fato. Minha mãe, por exemplo, vocês conhecem a minha mãe, ela falou assim comigo, que recebeu o do Espírito Santo, a Tatá falou em língua aqui hoje. E falou de um jeito. Tipo assim, falou em português, vou dar esse exemplo, mas em línguas estranhas, tá? Amanhã ela ainda tá falando em língua estranha, só que em inglês, é uma língua diferente do que ela falou. Então, assim, os dons, eles também são aprimorados. Hoje você recebeu isso, amanhã, discernimento de espíritos. Eu vou deixar isso para outra hora, mas me lembrem de falar sobre aprimoração em discernimento de espíritos. Inclusive, eu estava fazendo esse estudo, fazendo esse estudo sobre o batismo, sobre o Espírito Santo, já tem um tempo que eu fiz, e eu conversei sobre isso até com meu pai, em relação a esse discernimento de espírito, por causa de uma experiência que eu tive. Eu falei, mas eu achei que era assim, não é não, é de jeito tal. Beleza. E é a questão do quebrantamento, o que mudou em você depois dessa experiência. Se depois do que você considera batismo com o Espírito Santo, você continua a mesma pessoa, eu sinto muito, você não foi batizado com o Espírito Santo. Eu, assim, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu não gosto de música secular. Só louvor, eu tô com um novo canto de minha boca. Começar a falar mal de alguém, já me sinto sentindo mal. Eu não gosto de falar mal das pessoas. Entendeu? Exatamente, são uma nova fase, uma nova vida, é um novo homem, né? Exatamente. Se você gostar daquilo que você gostava antes, você não está tão novo assim, né? Aquele que se converteu, aquele que está limpo, se limpe mais, né? Então você... E quando você era do mundo, você gostava? Então... E o próprio Espírito convence, que é o que falei. Como que o próprio Espírito Santo convence? Vocês não acreditam e não pensam que todos esses sinais passados não são coisas que o próprio Espírito pode usar para te convencer? Porque cada coração é um, ele vai agir no coração de cada um de maneira diferente. Então, com você, ele vai te convencer de uma forma, de outra, ele vai te convencer de outra forma. Só que são coisas que nos ajudam a entender a nossa situação com Deus. Tá, vamos entrar então no aspecto de dom, porque eu não quero me demorar. Eu queria até acabar 8 horas, mas não vai dar. Mas o horário é até 9, então ainda tem 1 hora. Mas eu queria acabar antes, questão dos irmãos descansarem e tal. Enfim, os 9 dons do Espírito Santo. Dons de glossolalia. Glossolalia, palavra esquisita, né? Dá até um embolado para falar na língua. Dons de glossolalia são dons relacionados à língua, a falar, tá? Primeiro deles, né? Falar em línguas jamais estudadas. Creio que não existe nenhuma dúvida sobre esse falar em línguas, né? Que nem eu falei, existe mais de uma língua estranha. Como saber? Qual língua que eu falo? Eu não sei. Não sei, não.
a língua de um é outra, o irmão falou ali que ele mesmo já teve experiência. Um dia ele está orando de um outro dia ele está de outro. Mas... falando em alemão, falando em japonês, falando em... Tudo diferente também. Entendi. Sim, sim. E só que o importante das línguas estranhas é que a palavra de Deus diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então é uma edificação, é uma forma de santificação, é uma forma de revestimento. Entende como está tudo interligado? Não tem como uma coisa ser sem a outra. É tudo assim, se você estudando, cada vez que você estuda, você fala, mas isso daqui também está ali, isso daqui também está de outro lado. Tal. Profetizar, eu deixei o último, dessa vez foi de propósito. Profetizar, profecia, é aquele momento em que Deus usa uma pessoa ou uma mula, que já aconteceu, né, para falar com outra pessoa. Profecia e revelação, que na verdade revelação não é, são coisas diferentes. Profecia é o seguinte... Deus te diz agora, e Deus está falando naquele momento ali, ó. Revelação já é outra coisa que eu vou falar daqui a pouco. Mas profecia é o próprio Deus usando a boca de uma pessoa que tem o dom de profetizar para falar com você, te dizer uma resposta. E aí são muitos os motivos em que Deus se manifesta, os motivos em que Deus fala. Existe o caso da mula de Balaão. A mula de Balaão não falou? Não profetizou? Então eu abro um parêntese. Olha que situação. Existem casos em que a pessoa pode momentaneamente usar um dom do Espírito Santo, mesmo sem ter esse dom. Como assim? Num momento de urgência, não tem quem faça. Até a mula faz. Porque para Deus nada é impossível. Então, num momento de urgência, uma pessoa pode receber uma experiência X, mesmo nunca tendo recebido necessariamente esse dom. Porém, de via de regra, de modo geral, só profetiza quem tem o dom de profetizar. Só fala em línguas estranhas quem tem o dom de falar. Eu estou falando de uma emergência, de uma urgência, de uma coisa fora do normal, fora do comum, tá? Mas de modo geral é isso. É necessário ter o dom. Tá? Como que você sabe que tem o dom? Uai, nessa altura do campeonato, que aí você já passou pela experiência de ser cheio, já passou pela experiência de ser batizado e ainda tem dúvida, eu vou te mandar embora. Né? Interpretar línguas estranhas. Evidentemente, muito difícil, né? Eu só falo língua, eu Eu, Isabela, vi na minha vida uma vez uma pessoa fazer isso. Realmente é muito difícil, porque esse é um dos... Tipo assim, todos os dons são maravilhosos, mas tem uns que chamam mais a atenção da gente. No meu caso, são 2. Esse, mais um. Porque, olha só, você falar em línguas estranhas, você está edificando a si mesmo, você está sentindo uma presença que você nunca sentiu. Mas interpretar o que o outro está falando é como se você entendesse os próprios anjos. É como se você entendesse o próprio Deus. E eu fiquei assim, gente, porque para mim isso é sensacional. Isso é sensacional. Eu não queria falar sobre isso, mas eu senti do Espírito Santo de Deus de compartilhar uma experiência que eu tive em relação a isso. Olha só, quarta-feira a gente foi levar a Camila na casa dela. Aí chegou lá, teve uma situação X que meu pai decidiu entrar na casa e orar. A família dela, é assembleiana de verdade, que roda no mistério, mas é coisa de verdade, não é zoeira não, tá? Isso aí eu não vou nem entrar nesse assunto. É o povo do manto, as mulheres do coque, do vestidão, do saião, de verdade, tá? Não tô zombando não, lógico que não. Aí meu pai tá orando e tá falando em língua, entregando isso para Camila, para a mãe dela e para o Daniel. De repente me sobe um homem. De terno e gravata, tinha acabado de sair do culto. Eu ainda fiquei com vergonha porque eu estava de bermuda, lógico que não era uma bermuda indecente, né? Porque eu não sou esse tipo de gente. Mas, pro assembleiano, fala sério. Nossa! Eu falei, não, tá desviada. E olha que minha bermuda estava aqui no joelho. E aí o cara começou a cantar. Mas ele cantava, gente, do nada, ele escutou o barulho da oração e subiu para orar.
Ele subiu por lá. Ele escutou o barulho da manifestação e foi atrás. De repente, ele começa a cantar. Gente, eu nunca ouvi na minha vida música tão linda igual a que ele cantou. Ele cantou uma música que eu não sei te falar nem as letras da música, mas era como se eu conhecesse a música, sabe? Era como se eu quisesse cantar junto, mas ao mesmo tempo eu não sabia. E eu senti uma coisa que eu nunca senti na minha vida. E ele cantando, e eu, gente, que música é essa? E ele falava da glória de Deus, ele falava dos anjos, ele falava de majestade, ele falava de santidade. E uma música assim, a letra batia tanto, uma melodia tão... Nossa, era como se eu pudesse escutar até os anjos cantando. Não, eu fico até... Quando eu me dei por mim, eu olhei para o cara, a minha mãe também teve uma experiência parecida, ele estava cantando em línguas estranhas. Eu estava interpretando o que ele estava cantando. Mas eu passei um mal, gente. Eu comecei uma choradeira na hora que eu entrei no carro. Falei com a minha mãe. Não é possível. Aí a minha mãe falou assim, mentira que você também. Eu falei, o quê? A minha mãe, ela não traduzia, não é a palavra certa, mas ela não traduzia as palavras. Só que era como se ela entendesse do que se tratava. Eu consegui entender cada palavra. Mas aí eu falei assim, o quê? Aí ela vira para mim, fala assim, ele estava cantando sobre santidade. Eu falei assim, gente, como assim? E ela sabia como. Então, são experiências que o Senhor nos permite ter, que assim, não tem preço, não tem jeito de esquecer, e parece que cada dom que você recebe, mais você quer. Cada experiência, eu particularmente nunca tinha vivenciado uma coisa tão maravilhosa, igual esse momento. Estou esperando a próxima, viu? Tá? Línguas estranhas, profetizar, são os 3 dons de glossolalia, os dons relacionados à fala. 2, dons de poder. Os dons de poder são relacionados a quê? Poder. Né? Forma, né? Primeiro, o dom de fé. Esse é um dom interessante também. O seguinte, o dom de fé é o dom fora da fé normal, vamos dizer assim. Você tem fé em Deus. Você tem fé, você acredita, você vive, você confia. Mas o dom de fé é aquele que tem a capacidade de receber milagres. Pasmem, nem todo mundo tem o dom de receber milagres, você sabia? Você pode estar aí passando um mal desgraçado. Vem uma pessoa que de fato tem ali a autoridade do Senhor para te curar, você não recebe. Por quê? Porque você não tem fé para tal. E o dom de fé está relacionado a isso. É um dom diferente da fé normal. Não é eu tenho fé, então eu tenho dom de fé. Não, não, não. O dom de fé é o dom, por exemplo, de Pedro. Pedro andou sobre as águas. Você acha que uma fé comum, tanto que foi exortado depois? Aham. Ela fez as casas e não conseguia vender. Ela me comprou e pai, essa aqui impacta para mim. Eu cheguei, para aqueles, pai, eu fiz as casas, eu pago aluguel e não vendi nenhuma. Se não vender, eu pago aluguel para eu poder viver. Tá bom, eu falei para ela assim, ó, deixa os olhos. Ela fechou o olho e falou assim, vou falar, Deus de Jó, calma o coração da minha filha. Falei assim, filho fechado. Disse, olha, Deus, o senhor é o maior vendedor que existe. O senhor vendeu a casa da minha filha, tomou o comprador, já preparou tudo e está vendido. Está vendido, estou embora. Passou 2 dias sem mandar mensagem para mim, pai, você está mandando mensagem não? Eu estou assinando o documento, eu estou usando. Isso é fé. Isso é fé, é. Então, Eu agradeci a venda antes de vender. Eu vendei para ele. Já fez a venda. Nesse momento, você toma uma atitude de fé, mas a gente não pode misturar fé com esperança. Porque a gente tem mania de falar assim, eu comprei um carro ali pela fé. Pela fé é o quê? Quando Deus fala que é. Quando não foi Deus que falou, você fez, foi pela esperança. Mas agora, houve ali uma oração, houve uma manifestação, e aí sim, exatamente. Agora a gente tem que ter só um parêntese, né, dentro disso. Tomar cuidado com o que a gente chama de fé. Porque nem tudo que a gente faz é por fé, às vezes é por simplesmente esperança. Vou comprar esse carro aqui porque eu quero, mas eu comprei pela fé. Agora, se Deus vai lá e compra esse carro, aí é fé. Mesmo não tendo condição de pagar, aí é fé.
Tá? E aí o dom de fé ainda vai além disso. É até difícil de explicar, porque o dom de fé é para receber dons, é para receber milagres, é para receber coisas extraordinárias, além do que a fé normal, vamos dizer assim, pode fazer. Exatamente, exatamente. É extraordinário. Né? Por exemplo, o paralítico do tanque de Betesda, Jesus pergunta para ele: queres ser curado? Queres? Você acredita nisso? Você tem fé para isso? Então, assim, todas essas coisas são nesse sentido, tá? Dons de curar. Esse é o único dom dito no plural, porque não é dom de curar, são dons de curar, porque existem várias curas, né? Os dons de curar é o seguinte. Não é banalizando, não, mas é porque são coisas diferentes. O irmão está com uma dor de cabeça ali. Dor de cabeça. Orou e foi curado. Dons de cura. Tá? O irmão está com uma enxaqueca. Para receber? Para receber a cura ou para ter os dons de curar? Não, precisa, ué. Então, mas o dom de fé a gente tem que ter, ué. Senão não recebe o dom de curar, não recebe a cura. Diz que a fé é um dom de Deus, que Deus dá por medida. Tem pessoas que têm mais fé que outras. Eu penso que tudo é... Que nem eu falei que os dons são aprimorados, eu penso que a fé também é. Eu peguei com o Davi Miranda, ele acabou de orar para a gente, de orar com o Então, exatamente, precisa de fé. Só que se fosse tão na mão de Deus, porque falando assim, dá a sensação, não, é Deus que dá. Se fosse assim, ninguém ia ficar doente. Porque todo mundo tem fé o suficiente. Então eu penso que não é bem assim, Deus dá, porque senão Deus seria injusto. Eu vou dar para o Lúcio um pouquinho assim de fé, mas para a Laura eu vou dar isso aqui de fé. Entendeu? Eu penso que tem que ser uma coisa vinda de você. Uhum. Eu orei em casa, eu morava no Araçá. Agora eu moro aqui embaixo. Eu no Araçá comecei a chorar. Eu quero ver cadê porque eu recebi cura. Eu jejuava, orava. E eu não recebi a cura. Se algum pecado que eu não confessei, falar comigo. Tem gente que ouve no ouvido, não. Eu ouvi a voz falar na minha mente. Pega a Bíblia, eu peguei, botei na cadeira, a Bíblia está aqui. A voz fala assim, então avisaria 53. Aí eu avisaria 53. Dei 4, 5. E ele falar que realmente levou nossa doença, pecado, como uma pessoa crê e acreditar e profetizar. Aí ele falou comigo assim, ó, é só não duvidar agora, profetiza. Aí eu fechei o olho, o mesmo nome, tá falando assim, curou o homem lá na frente do tempo formoso, me curou a partir de agora. Em nome de Jesus Cristo, não combina nunca mais. Mas o senhor não teve que ter fé para isso? Exatamente. Eu pedindo e ele falou comigo, a frase falando comigo. Exatamente. Ele falou que seria uma opção para ser vendido. Levou a doença e o pecado não se acredita. Então, existem coisas que dependem necessariamente da fé, senão não acontece. O Senhor fez tudo, todas as coisas, dono de todas as coisas. Realmente, mas a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem as nossas escolhas. Então, tem coisa que se você não tiver fé, você não vai receber. Não vai. Porque se fosse tão simples, por que Jesus ia perguntar se queres ser curado? Se a gente não tivesse que fazer nada, por que perguntar? Como assim o cego não quer enxergar? Nunca vi uma coisa dessa. Ele falou comigo, ele falou esse pecado, agora tu tem que profetizar e não duvidar. Aí eu usei o nome de Jesus Cristo Nazareno. Não usei mãozinha, nem máquina de respiração. Amém. Isso aí realmente é uma manifestação de fé. Dons de maravilhas. O dom de maravilhas, ele é muito facilmente comparado, ou talvez até... acho que a palavra certa é comparado mesmo. Confundido com dons de curar. Dons de curar é até um certo ponto. Dom de maravilhas é um ponto além. Dons de curar é uma dor de cabeça. Dom de maravilhas é um câncer. Dom de maravilha é um andar sobre as águas. Andar sobre as águas também é dom de maravilhas. Tá? Um paralítico, um cego, um leproso, isso é dom de maravilha.
Tá? Falando assim, dá a sensação, né, que dons de curar fica meio banalizado, mas não, é tudo o mesmo milagre. Não, o mesmo não. São todas manifestações do Espírito Santo na sua vida. Deus dá aí, nesse sentido, a cada um o que deseja, cada um da maneira com que aprouver ao Senhor, mas existe essa diferença. Existe uma pessoa aqui que anda sobre as águas, mas não pode curar a dor de cabeça do outro. Como que pode? São coisas diferentes. Você pensa assim, o cara anda sobre as águas e não cura a dor de cabeça? Pois é, porque são dons diferentes. Agora, dons de curar, ele vai curar uma dor de cabeça. Ele também não anda sobre as águas. Se andar é porque tem dom de maravilhas. Tá? Essa é a diferença principal dos dois. É como se o de cura tivesse um limite e o de maravilha, o limite fosse acima disso. Tá? E o apóstolo Paulo tinha todos eles, que nem eu falei. Os 3 últimos dons, que são os dons de sabedoria. Primeiro, discernimento de espíritos. Dom de discernimento de espíritos. É o seguinte, difícil expressar. Dom de discernimento de espírito é quando você ora e você entende, por exemplo, a pessoa ali está com um espírito maligno. Você sabe que está. Você sente alguma coisa dentro de você e fala, opa, que nem aquela. É quase um sexto sentido. Você pensa assim, nossa, aquilo ali está me cheirando mal. Você já entendeu que tem a coisa. Aí outra coisa, você dá nome aos bois. O que é isso? Espírito de Zé Pilintra, espírito de Jezabel, como se diz por aí, né? Espírito de tranca-rua. Quando dá nome aos bois, quando entende, discernimento de espírito, você chega num lugar, fizeram uma macumba, que aí já vem um outro dom junto, mas tá, uma macumba aqui para acabar com o emprego do irmão. Espírito de desemprego, dá nome aos bois, tá? Entender isso. E, né, o revelar de sentir. É isso que eu estou falando, né? Eu lembrei de falar sobre os dons do espírito, de discernimento de espírito, que eu falei, é o seguinte, que ele se aprimora. Eu já tive uma experiência de chegar e falar, tem alguma coisa errada aqui. Existe alguma coisa aqui errada? Oculta, é como se fosse uma áurea. Não é bem isso não, uma energia. Você assim, tem coisa errada. Você ora e repreende. Só que teve uma outra situação que eu cheguei num lugar X determinado e o Senhor falou assim, olha, espírito de separação, macumbaria lançada, de destruição de um casamento X. Foi um espírito específico. Esse é o discernimento de espíritos. Né? E de ver também, enfim. Dom da palavra de conhecimento. Alguém sabe qual que é o dom da palavra de conhecimento? Que esse Oi? Exatamente. É o que o mundo pentecostal hoje chama de dom de revelação. Não existe dom de revelação. Não com essa expressão. Mas o sentido é o mesmo. Dom de palavra de conhecimento. Isso é o dom de revelação. Você está orando por alguém, essa é a diferença da profecia. A profecia, o Senhor está falando naquele momento, e o Senhor está falando, o Senhor está falando. Dom de revelação, da palavra de conhecimento é o seguinte, o Senhor me revela. Tal. É o Senhor que está falando? Sim. É o Senhor que está falando. Só que a profecia é como se fosse direto, entende? E a revelação é como se passasse ali pela boca do profeta, porque geralmente, quem tem o dom de profecia tem o dom da palavra de conhecimento. É muito difícil os dois virem separados um do outro, porque acaba que tem coisa que é revelada. Tem coisa que em profecia é revelada. Tem coisa que é em dom da palavra de conhecimento. Que é uma coisa que você entender, por exemplo, eu congreguei uma Viva Voz 11 anos. Eu me dei uma revelação para a Manuela, e ela cumpriu. Pode ligar para ela, se tiver o telefone dela, acerca do Raí. Quando o pai dele comprou uma moto, nós se encontramos lá perto do INSS. No ônibus, ela estava no olho. A voz falou na minha mente, para ela tocar a moto nova do Raí, se ela tocar sem morrer. Aí eu parei assim, estou pensando no que está falando, eu falo pensamento. Ele pediu 2 vezes. Falei, mas lá tem quantos anos que a gente congrega? Tem muitos anos. Quanta revelação eu passei para você? Nenhuma. Eu escuto o que Deus me disse aqui agora. Essa moto nova do Raí é para você trocar. Ele me disse, se você trocar, você pode pedir que não vai morrer. Ela disse que não creu que eu estava falando língua, eu estava falando língua mesmo, não. É uma normal. Mas não creu que eu estava falando língua, eu já vi gente profetizar sem falar em língua, ou revelar sem falar em língua. Nem todo dom ele vem de dupla, não. Então tem coisa, né? E
o dom da palavra de conhecimento, quando a pessoa te entrega alguma coisa, a gente tem que ter alguns cuidados. Primeiro, a gente tem que olhar assim, quem está te entregando. Porque não é simples assim, qualquer um entrega, não. Tá? Só que, se você duvidar daquilo que é real, há consequência. Porque Deus não fala de brincadeira, não, é. Deus não fala à toa, não. Deus fala comigo, agora você fala minha mente, eu falo de figurar, agora você fala minha mente. Aí eu penso, isso eu estou pensando, que não é muito alto agora, fala pra mim. Não é muito alto, não sei se você é assim. Aí eu falei assim, a pessoa está falando, eu estou pensando, eu falo no meu coração. Né? Aí agora repete de novo. Tem uma coisa que ele falou para mim, ele falou assim, 3 vezes. Aí eu sei que é a pessoa está falando. Exato, o próprio Espírito convence. A gente tem que tomar muito cuidado como profeta também. Só que a gente tem que tomar um cuidado com a consequência que isso gera para a pessoa. Porque não é simples receber uma palavra que não se cumpre. Né? Gera um mal, gera uma situação. Então, você como profeta, você como esse dom de conhecimento e revelação, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente entrega, ter de fato, igual o irmão está falando, ter certeza que é Deus. Sim. Exatamente. Em Isaías não se fala Isaías não fala da manifestação de Satanás revelando as coisas? Pois é. Então... Quando ele fala na minha mente, eu pergunto, eu estou falando na minha cara, ele repete a mesma coisa, então você sabe que é Deus, porque já está sabendo que estou orando. Entendi a sorte. Entendi, você age no oculto, né, que ele não vai te... Nossa, agora... Essa foi boa. Eu oro porque ele não... É verdade, só que é engraçado a situação. É engraçado. Não, mas eu concordo, realmente a gente tem que ter certeza, né? Mas desses cuidados que nós temos que ter é esse, né? Analisar a situação. Outra coisa, uma profecia ou revelação, ela nunca pode vir contra o que a própria Escritura diz, né? Ela não pode vir contra a palavra de Deus. Ou uma coisa, não tem nada a ver com a sua vida. Tem que analisar isso também. Sim. Se ela não trocasse, podia despedir, que agora falou que ele vai morrer. Então, existe um motivo de Deus falar, né? A gente tem que tomar cuidado. Dom da palavra de sabedoria. Dom da palavra de sabedoria é o seguinte, é o dom de Salomão, por exemplo. Eu estou com uma situação X, a pessoa vem com a solução. Sabe resolver. Não precisa necessariamente estar rodopiando, falando em língua. Não, a pessoa, opa, isso aqui se resolve de tal maneira. Isso daqui você vai chegar na conclusão, vai chegar de um jeito dessa maneira. E esse é o dom de palavra de sabedoria. Né? Todos os dons são dons divinos, dons inspirados por Deus. Nenhum é menor do que o outro, nenhum é maior do que o outro. Eu acredito que existem manifestações que são maiores de fato. Né? Você vai contestar, por exemplo, o irmão falou que viu um morto ressuscitar. Você acha que isso é brincadeira? Ué, que isso? Isso aí? Então, você vê um morto ressuscitado, dom de maravilha. Então, isso não é uma coisa normal, não é uma coisa que se brinque, né? Existem manifestações que o Senhor dá. Realmente, é difícil, mas que eu quero encerrar, eu queria terminar às 8, me atrasei ainda meia hora, ainda bem que eu me programei, mas eu quero trazer uma conclusão que está aqui em 1 Coríntios 10, 31. De sorte que, quer comais, quer bebais, ou quer fazer qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A gente tem que tomar cuidado, porque pode parecer até estranho o que eu vou falar. Tem gente que pede dom pela própria carne. Eu que quero aparecer, eu quero ser batizado, eu quero falar em língua. Por quê? Porque o irmão também fala. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter cuidado, porque parece tão nítido, coisas espirituais. Mas a Bíblia fala em Tiago que pedir, não receber, por quê? Porque pediu mal. Pediu com a intenção errada, pediu com o jeito errado. Nós precisamos analisar o que o Senhor tem dito a nós. O Espírito Santo está à porta. O Espírito Santo está chamando, o Espírito Santo tem derramado dons, o Espírito tem derramado a sua manifestação na vida de cada um. E isso não é coisa que se brinque. Eu quis trazer sobre o Espírito Santo para nós entendermos o nível de experiência que nós podemos ter com Deus.
Já pensou você mesmo andar sobre as águas? Você orar por alguém e essa pessoa for curada? Não pelos outros, mas pela experiência e o compromisso que você colocou no seu coração para com Deus. Aquilo que você testemunhou de si. Nossa, eu estou diferente. Eu sentia tal coisa, agora eu não sinto mais. A partir daí outras pessoas também virão. Mas o seu motivo, o seu propósito não deve ser esse. Porque, sinceramente, se for, eu creio que nem receber você vai. Né? Nós precisamos analisar, receber os dons de Deus. A Bíblia fala assim, ó, que quem fala em línguas edifica a si mesmo. E o apóstolo Paulo fala assim, mas eu gostaria que todos profetizassem, porque quem profetiza edifica também o próximo. Então nós temos oportunidade de não edificar somente a nós, mas também ajudar o outro. A Bíblia fala que como o amigo é como o ferro, que afia o ferro. A pessoa afia a pessoa, o ferro afia o ferro. Nós podemos afiar outras pessoas espiritualmente. Nós podemos ser pessoas que incentivam. Você já teve um amigo que você fala assim, nossa, que vontade de ir na igreja, que vontade de servir a Deus, que vontade de fazer um propósito, porque essa pessoa falou tanto de Deus comigo, que me deu vontade também de conhecer esse Deus, de vivenciar esse Deus. E nós hoje podemos ser essas pessoas. Todos esses dons, tudo isso que foi falado sobre o próprio Espírito Santo, ele veio, como eu falei lá no início, ele veio por você e para andar do seu lado, para ser como ele. O Espírito Santo, não é Mateus 12, 32, se não me engano, eu posso ter errado a referência, mas eu creio que é isso mesmo, que fala assim, olha, quem blasfemar contra o Filho do Homem terá perdão, mas quem blasfema contra o Espírito de Deus, esse não tem perdão. Vocês acham que é brincadeira a divindade dessa pessoa? Não é um sopro, às vezes traduzida como sopro no sentido de como ele vem, de como ele atinge, mas não é brincadeira, não é uma brisa, não é um fantasma. É o seu amigo, veio para estar com você. Um ser divino. Como se não bastasse o próprio Jesus Cristo morrer na cruz pelos seus pecados, ele ainda envia alguém como ele. Porque lá em Consolador, quando Jesus fala assim, olha, eu vos enviarei o Consolador, em algumas traduções no grego, ele vai falar de general, e ele fala assim, alguém como eu, estou enviando alguém como eu. No original grego, ele se refere a isso. Depende da tradução, porque Consolador em si é enviar para estar do lado. Tá? E aí ele envia alguém como ele. Vos enviarei alguém como eu. Envia o próprio Deus para habitar dentro de você. O próprio Deus que habita, que te reveste, que te faz viver experiências que ninguém poderia fazer. Ninguém poderia fazer. E eu sinto que nós temos negligenciado esse Espírito. Eu sinto que nós temos permitido que ele tenha se sentido até sozinho. Ele é uma pessoa. Você acha que como ele se sente quando a gente o nega? Quando a gente aceita coisas que não deveria? Quando a gente fala coisas que não deveria? Tomem cuidado para que o Espírito não saia de vocês. Porque isso é possível de acontecer. Infelizmente. Até de quem já foi batizado com o Espírito Santo. Pasmem. Eu já vi gente profetizando e profetizando verdades e hoje está no mundo. Tem coisa que eu não entendo muito, não. Não entendo a pessoa, deve não bater muito bem. Mas eu já vi. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Porque quanto maior é a graça, maior é a responsabilidade também. Você acha que é brincadeira? Ah, eu tenho o dom do Espírito Santo, eu tenho o dom de maravilha, eu tenho o dom de interpretação de língua. Você acha que é brincadeira, que é assim, que é você quem faz, que é você quem vive? Não é assim, há uma responsabilidade sobre você. Há uma responsabilidade sobre você em meio a outras pessoas, no meio da sua família. Do que adianta falar em língua estranha e dentro de casa ser um monstro? Dentro de casa ser uma pessoa que nem parece crente? Que tipo de língua é essa que você está falando? Que tipo de Espírito Santo é esse que você tem vivenciado? Lá em Romanos nós lemos que quem não tem o Espírito é porque não é dele, não está nele. Se você diz ter o Espírito Santo, ande, haja e fale como quem tem. É uma vida diferente. E o Espírito Santo tem falado sobre isso comigo. Sobre como precisamos consertar nas nossas vidas. Desde a sua conversão, quantos dons você recebeu? Desde o seu batismo, eu nem vou dizer da sua conversão, do seu batismo.
O batismo do Espírito Santo. Quantos dons você recebe? Ah, Isabela, mas é o Senhor quem dá os dons. Concordo. Mas a Bíblia diz assim, ó, que é o Senhor quem faz tanto o desejo quanto o realizar. Então você acha que você pedir dons é errado? Não é, não. Te digo que não é. Não é. O que você tem buscado? O que você tem falado? Que tipo de dom? O que você... Senhor, eu queria o dom tal. Por que você quer? Analise isso também. Exatamente. Para a partir disso. Tanto que ele fala assim, eu queria que vocês tivessem um dom de profecia. Por que ele queria? Porque outros também se edificariam. Os dons, eles são dados para que outros também recebam. Não é sobre você, não é para você, porque se fosse, ó, meu filho, você não tem nada. Nada. Os dons são derramados para que a partir deles outras pessoas se convertam, para que haja um ministério, haja uma edificação. E nós temos hoje essa oportunidade. Amém? Gostaria de estar orando para estar encerrando. Gostaria de pedir também oração ainda pela minha avó. Nesses últimos dias ela tem passado mais mal ainda. E assim, não tem nada mais o que fazer. Nada. Tudo que é um exame que você imagina. Tudo. Não, mas tudo. Até líquido da barriga já tirou, já fez exame em oncologia, já fez em laboratório geral, de urina, de fezes, de sangue, do próprio líquido, de tudo. Não tem mais o que fazer. Aí toma remédio X, aí gera outra coisa, é de consequência do remédio. E o que a gente queria que gerasse, que é o alívio de dores, o desinchar, não acontece. Não acontece. Né? Mas a gente gostaria de pedir oração por isso, nessa situação. Continuo pedindo pelo meu pai, desde que vim aqui eu ainda não tenho notícias, né? Mas a última vez que ele teve esse problema, ele chegou até desmaiado tentando fazer xixi, porque estava no canal e impede, né, a passagem. E aí ele já está saindo sangue, então provavelmente vai estar expelindo. A gente tem que aguardar, ver. Aí vai fazer uma ultrassom para ver exatamente onde que está. Se vai ter que tirar ou se ele vai ter que expelir por conta própria. Né? Pedir também pela saúde da minha mãe, porque aí como essa questão vai atrás de um, vai atrás da minha avó, vai atrás do meu pai, a coluna não dá conta. Por causa da situação dela, enfim. De saúde a todos nós. Amém? Agradeço aos irmãos por terem vindo, por essa oportunidade. Me sinto muito honrado e ao mesmo tempo com uma responsabilidade muito grande, porque eu reconheço o homem que meu pai é, e é muito difícil estar aqui falando que está substituindo ele. Sei que não é a mesma coisa, mas não precisa sangue do cordeiro. Mas, amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós colocamos, Deus, neste momento, esse estudo nas suas mãos, Deus. Pai, que tudo isso que foi dito, que foi falado, Pai, seja para a tua honra e para a tua glória, não pela nossa, Deus. Que isso gere frutos no nosso coração, gere de fato posicionamento, que nós venhamos ter entrega ao Espírito Santo, que nós venhamos ter, Pai, de fato um encontro com Deus, uma habitação do Espírito Santo, porque eu sei, Pai, que muitos pensam ter uma habitação que não tem. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. Que nós não venhamos, Deus, permitir que o Senhor saia e que nós nem soubermos que o Senhor saiu, assim como foi Saul, porque ele não sabia que o Espírito havia se retirado dele. Não permita, Deus, que o nosso coração seja um coração duro, mas que sejamos de fato, Deus, entregues à tua palavra, entregues ao teu Espírito Santo, Deus. Eu oro pela saúde física do meu pai, essa situação, não sabemos exatamente o que está acontecendo, mas eu acredito no teu poder, eu acredito, Deus, na sua manifestação, e eu clamo, Deus, porque o Senhor, a palavra diz que o Senhor afofa a cama na doença. Então eu clamo, Deus, para que a tua manifestação seja feita. Pai, que a sua glória seja manifestada através dessa situação. Se ele precisar falar com alguém lá, que seja uma palavra, qualquer coisa, que a sua glória seja manifestada. Oro também pela saúde da minha avó, que nós venhamos ter discernimento e sabedoria do que fazer, Deus, nessa situação tão difícil, Deus. Nós repreendemos tudo aquilo que não vem de ti, Deus. Em nome de Jesus, nós colocamos essa igreja nas tuas mãos. Que a graça do Senhor recaia sobre nós. Que nós venhamos estudar a palavra com verdade, com vontade de sentir a tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Irmãos, quinta-feira, culto às 19 horas. Né? Mesmo se meu pai não tiver voltado, a gente dá um jeito de fazer. A gente não pode deixar, né, de servir ao Senhor. Eu creio que se tiver que fazer alguma cirurgia, deve estar um pouco delimitado. Enfim. Sábado, nós vamos ter o culto infantil.
às 15 horas, creio que todo mundo está ciente, trazer seus filhos, neto, primo, o que for. A gente recomenda trazer uma troca de roupa e uma moedinha, porque a gente está incentivando a dízimos e ofertas, só simbólica para a criança entender. E amém. Amém. Porque eu achei que ele ia falar alguma coisa.